Mentes libertas para cumprir o propósito. Todos nós sabemos que nós viemos a este mundo com um propósito, de glorificar a Deus através da nossa vida, de fazermos algo que nos dá prazer, nos dá alegria, e nós temos aprendido aqui que o amar, servir e influenciar é o nosso propósito, é o propósito da igreja. Mas muitas vezes nós não conseguimos fluir no nosso propósito, porque a nossa mente está aprisionada. E você nunca vai desfrutar de liberdade plena enquanto a sua mente for prisioneira de algo. Então, e hoje nós vamos falar, vão ser 2 séries, tá? Essa é a primeira parte, e a segunda parte na outra quarta-feira, onde nós estaremos falando sobre mentes libertas para cumprir o propósito de Deus. Então, eu quero ler com vocês aqui o versículo bastante conhecido, e nesses últimos 6, 8 meses, esse versículo foi muito falado, muito pronunciado, até pelo nosso presidente, né, que é João 8, 31 e 32. É a vovó. Minha netinha me conheceu aqui. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero destacar aqui alguns pontos deste versículo, que vai trazer uma amplitude, um entendimento maior do que realmente esse versículo significa dentro do contexto de libertação. Porque este versículo fala exatamente de libertação, de sermos libertos. Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui, que Jesus disse aos judeus. Então, alguém estava ouvindo Jesus, os judeus estavam ouvindo. Então, esse é o primeiro passo, é ouvir. Ouvir os ensinamentos de Jesus. Esse é o primeiro passo para a libertação. É você ouvir. Eu sei que você saiu lá da sua casa, né, já quase iniciando uma chuva, um temporal. Você não veio aqui porque as luzes são bonitas, porque a cadeira é confortável, porque o ar-condicionado é geladinho. Não, você veio aqui com um propósito. Você veio aqui para receber a sua libertação. Não sei em que área você precisa de libertação, mas você veio aqui para isso. E você precisa ouvir. E Jesus está aqui, falando através da palavra dele. Jesus é a palavra. Então, a primeira parte que você precisa entender é que você precisa se expor. Expor os seus ouvidos para ouvir o que Jesus tem para dizer. E Jesus fala através da palavra dele, ou ele fala através dos pastores, dos profetas, de quem está aqui ministrando. Jesus está falando e você está ouvindo. Então essa é a primeira parte. Por quê? Porque quando você ouve, a fé é gerada em você. Não existe outra maneira da sua fé crescer e se fortalecer, a não ser através de ouvir a palavra, porque a própria Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra. Então não tem como você crer se você não ouvir. Então a primeira parte da libertação é você ouvir. Você está ouvindo? Amém, glória a Deus. A segunda parte deste versículo diz assim: Jesus disse aos judeus, que judeus eram esses? Os judeus que criam nele. Porque até hoje tem judeu que não crê em Jesus. Quando você for para Jerusalém, pouca gente tem essa fé, né? Quando você for para Jerusalém, com certeza um guia, né, uma guia judia ou judeu, vai conduzir você, vai fazer as explicações e as explanações. E se essa pessoa, esse guia, é um judeu, que não é um judeu messiânico, que não crê que Jesus já veio, né?
ele vai dizer assim: para você, Jesus vai voltar, para mim, ele ainda virá. Então, aqui Jesus estava dizendo para os judeus que criam que ele era o Filho de Deus, ele era a promessa, porque a maioria não acreditava. Então, primeiro você ouve. Aqueles judeus, eles estavam ouvindo Jesus. Aqui não era a primeira vez que eles estavam ouvindo, com certeza eles acompanhavam Jesus. E o fato de ouvir Jesus, isso gerou fé no coração deles. E eles passaram a crer e acreditar. Então Jesus estava falando para a gente que acreditava. Quem aqui crê? Amém. Então é para você a palavra. E o que Jesus estava dizendo para esses judeus que acreditavam nele? Jesus estava dizendo assim: se vocês permanecerem, se vocês perseverarem, se vocês não desistirem, aqui está o segredo. Perseverar, permanecer, não desistir. Vocês serão verdadeiros discípulos. Então, vocês estão entendendo a sequência? Você ouve, você crê, você persevera, você permanece, e aí você se torna um verdadeiro discípulo de Jesus. Essa é a sequência lógica do nosso crescimento espiritual. E quando você se torna um verdadeiro discípulo de Jesus, você está pronto para conhecer a verdade. Quando você se torna um verdadeiro discípulo. Porque a Bíblia fala que as coisas de Deus para o mundo é loucura. Então tem que ser para discípulo, para quem acredita em Jesus, para quem crê em Jesus, para quem persevera, que é o seu caso. Então Jesus está falando com você nesta noite. Amém? Então, permanecendo, perseverando, vocês se tornarão verdadeiros discípulos. E então conhecereis a verdade, e essa verdade te libertará. Amém? Agora, libertar especificamente do quê? Do que nós precisamos ser libertos? A gente vai achar uma lista talvez infinita de tantas coisas que nós precisamos ser libertos. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vamos enxergando as nossas imperfeições e vamos buscando a libertação. Quanto mais a luz ilumina um lugar, mais a gente consegue enxergar os defeitos daquele local, não é mesmo? E assim é na nossa vida. Quanto mais nós nos aproximamos da palavra, a palavra é lâmpada, ela é luz, ela ilumina. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vamos encontrando coisas na nossa vida que nós precisamos de libertação. Então, mas exatamente do que nós precisamos ser libertos? Da mentira e do engano. Essa é a maior regência maligna na vida do ser humano. Na vida de todo homem, de toda mulher, é a mentira. Mas não estou dizendo daquela mentira que você mente, tá? Ninguém mente aqui, né? Eu estou falando da mentira que é estabelecida na sua mente, no seu pensamento, através dos seus pensamentos. Algo que você se expôs tanto àquilo que você acabou acreditando que aquilo é verdade e, na verdade, aquilo ali é uma mentira de Satanás que foi estabelecido na sua mente. Então, a verdadeira libertação que nós precisamos é a libertação da nossa mente, das mentiras, dos enganos, dos sofismas que foram estabelecidos na nossa mente. Isso é tão interessante porque essas mentiras, elas muitas vezes, elas vêm através de uma tradição, de uma cultura, ou de uma tradição familiar, ou da cultura de um povo, da cultura de um país, e aquilo ali vai se tornando parte da nossa vida, e a gente vai acreditando naquilo. Ou às vezes, essas mentiras e esses enganos, eles chegam através daquilo que nós vemos, né? Na televisão, na internet, num filme,
E aquilo vai se tornando, ou numa notícia que você recebe, e os seus pensamentos vão formando aquela ideia, aquela imaginação, né? Daqui a pouco, aquilo que você imaginava está se tornando verdade na sua vida. Você passa até sentir, né? Aquilo que você imaginava começa a refletir no seu físico. Então, a mentira, ela é tão maligna que até homenagearam a mentira, né? Estabelecendo um dia para ela, que é o dia 1º de abril. Né? Então, é o dia da mentira, para você ver como é tão maligna essa regência. Né? E isso se tornou o quê? Algo tradicional e cultural. O dia 1º de abril, que é o dia da mentira, mas para nós é o dia da verdade. Amém? Então, essas mentiras, de uma maneira tradicional e cultural, foi fazendo parte do nosso estilo de vida. Né? A mentira do bom velhinho, que virou Papai Noel, né? E todo mundo não, mas faz de conta que acredita. Mas é o quê? É uma cultura, se estabeleceu uma cultura, né? Ao longo dos anos, e isso daí atravessou as fronteiras, atravessou o continente, e quantos países hoje vivem essa cultura, essa tradição. E outra coisa mais moderna, né, que principalmente aqui o Brasil está importando essa cultura, mas nós vamos rejeitar, estamos rejeitando isso em nome de Jesus, que é o dia de Halloween, é o dia das bruxas. Então vem como uma maneira bonitinha, uma maneira engraçadinha, mas é uma mentira sendo estabelecida numa nação. E o povo tudo entrando nessa mentira. E acreditando nisso daí. Isso vai se formando o quê? Uma fortaleza na nossa mente. E essas coisas a gente não percebe. Como diz, a gente parece que vai entrando na onda, né? E essa mentira, ela vai influenciando a tradição, a cultura de um povo. Mas nós temos a cultura do reino. Amém? Então, com a globalização, parece que tudo vira moda, né? Tudo vira moda. E eu me lembro, quando eu era criança, que a minha avó era devota da Aparecida. Né? No dia da Aparecida, fazia romaria, fazia aquelas festas todas, né? Então, eu fui criada assim, dentro dessa cultura bem religiosa, bem idólatra. E quando nós vamos olhar para a história, né, do aparecimento da Aparecida, que foi consagrada como a padroeira do Brasil, eu falo, já começa errado, porque ser uma mulher tinha que ser madroeira, né? Então, padroeira, né? E a história conta que pescadores estavam pescando, e jogaram a rede, e não pegaram nada, de repente puxaram a rede, e veio, né, a imagem sem a cabeça. Depois jogaram a rede de novo, veio a cabeça. E depois jogaram a rede de novo, foi o copiou, colou do milagre de Jesus, lá da pesca maravilhosa. Diz que aí pegaram um monte de peixe, né? E assim pegaram aquela imagem, um dos pescadores pegou aquela imagem, levou para a casa dele, e ali se estabeleceu uma tradição, onde as pessoas iam lá naquela casa, fazer suas rezas, fazer suas petições, e aquilo ali se transformou o quê? Numa cultura, ao ponto de intitular essa imagem como a padroeira do Brasil. Então, é interessante que, nesse mesmo período, começaram a aparecer várias imagens. Né? Apareceu a Fátima, em Portugal, apareceu a do Paraguai, da Argentina, aqui na América Latina, foram várias aparições. Né? Então, dentro desse contexto que a Igreja Católica estava dominando. Então, isso foi passando o quê? De geração em geração. E essas mentiras, elas vão sendo estabelecidas dessa forma. Isso para afetar o quê? Atingir todo um povo, toda uma nação. Agora, tem aquelas mentiras que nós, com o passar do tempo, nós vamos acreditando, e aquilo vai se tornando uma verdade na nossa vida.
Eu, quando era criança, eu tinha muito medo de misturar laranja com leite, porque falavam que dava congestão, né? Então, eu acreditava que dava congestão. E um dia minha mãe me bateu, primeira e única surra da minha mãe. Eu disse assim, eu vou me matar. Fui lá na geladeira, peguei um copo, espremi laranja, coloquei leite, né? Deitei, cobri a cabeça, falei, agora ela vai chegar, eu vou estar mortinha, e ela vai chorar. Né? Nem dor de barriga deu, gente. Estou aqui, viva, para a honra e glória do Senhor. Né? Mas onde surgiu isso? Com certeza você já estudou, né, na história do Brasil, na época do Brasil colônia, onde os senhores tinham seus escravos, e começou a produção de leite, começaram a vender leite, produzir queijos e doces, e aquilo ali começou a aquecer o mercado, né? Era a fonte de lucro deles, e eles precisavam fazer com que os escravos diminuíssem o consumo de leite. Então, como tinha muita fruta e os escravos comiam essa fruta, então eles criaram essa história. Ó, vocês estão comendo fruta, então não toma leite, porque se tomar leite vai dar congestão e vocês vão morrer. Né? E isso vem hoje, isso daí não existe mais. Né? Os engenheiros de alimento, os nutrólogos e nutricionistas, né, já descobriram e já relataram que isso daí dá uma boa vitamina, né? Mas são mentiras que a gente vai aceitando, vai acreditando, por causa dessa tradição, dessa cultura. Então, nós temos que examinar se a gente não está carregando alguma tradição aí de estimação, alguma cultura, né, de estimação, que é uma mentira, que é um engano. E essas coisas nós precisamos o quê? Nós precisamos renunciar. E a mentira também que vem através da mídia. Hoje, está difícil de saber o que é mentira e o que é verdade, né? Com a fake news, você não sabe, né? E às vezes a gente não tem tempo para ir buscar a informação se ela é verídica mesmo. E tem gente que ainda vai passando essas mentiras, né? Vai passando, recebe no WhatsApp, não consulta aquilo ali e vai passando. E às vezes vai passando notícias, às vezes até desesperadoras, assustadoras, e vai passando. Isso daí é uma maneira da nossa mente ser contaminada também, dos nossos pensamentos serem contaminados, da gente, não, né, da gente ficar assim, desacreditado e às vezes até sem esperança. E tudo isso é uma artimanha de Satanás. Então, nós precisamos ver, analisar os pensamentos negativos que estão aprisionando a nossa mente. Que às vezes a gente não tem nem coragem de falar que pensamos. Eu não estou dizendo daquele pensamento que vem e vai embora, eu estou falando daquele pensamento que volta constantemente, te assustando, te deixando irritado, te deixando com medo. Essas visitações de opressão, que começa tudo o quê? Na sua mente, no seu pensamento. E aqui eu vou começar a elencar alguns desses pensamentos. Não estou aqui, como se diz, passando para você algo assim completo, porque nada da nossa parte é completo, mas do Espírito Santo é completo. Então, aquilo que às vezes eu não falar aqui, o Espírito Santo vai falar para você. Então, eu vou só dar um auxílio aqui para vocês, e vocês começam a prestar atenção se vocês não estão abrigando esses tipos de pensamentos na sua mente. Por exemplo, o pensamento, eu não posso, né? Eu não consigo, não vai dar certo, é demais para mim, nada dá certo comigo, eu tenho medo, né? E aí são vários tipos de medo. Eu tenho medo de ficar sozinho, tenho medo disso, tenho medo daquilo, tenho medo de dirigir. Então, quais são os pensamentos de medo? Que tipo de medo que você tem? Sou um desastre, não sei por que eu nasci só para sofrer, sou pobre, não dá, não vou ter condições, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso. Gente, nós somos filhos
do dono do ouro e da prata. Então, esse pensamento de pobreza, de miséria, é algo que aprisiona muitas mentes. E é algo que nós precisamos ser libertos. Sou doente mesmo, tenho distúrbio, tenho transtorno, sou depressivo, não sou amado ou amada, sou rejeitado, não consigo me libertar dos vícios, da pornografia, de jogos e tantas outras coisas, não consigo ser fiel, não consigo perdoar, não consigo, não posso, não vai dar certo, desisto. Né? Então, esses são pensamentos que o diabo coloca na sua mente. Ele vem e lança os dardos inflamados, a Bíblia fala dos dardos inflamados do maligno. E ele lança esses pensamentos, e esses pensamentos começam o quê? A escravizar você. Ao ponto de você, às vezes, estar até trabalhando o dia todo num local, num ambiente com ar-condicionado, né? Mas parece que você trabalhou o dia inteiro no sol, cavucando, né, o asfalto, ou trabalhando com aquele negócio que treme tudo, não sei como que é o nome daquilo ali. Mas onde foi o seu maior trabalho, a sua maior guerra? Na sua mente. E Deus não nos fez para termos uma mente aprisionada. A palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo não é opressa, a mente de Cristo não tem impossibilidade. E você precisa detectar quais são os pensamentos que estão tirando a sua paz. E esses pensamentos, eles têm uma origem. Começou de alguma forma. Pode ter começado, né, através de um trauma que você sofreu, de abusos. Esses abusos podem ser abusos físicos, de surras, espancamentos, ou abuso psicológico, ou abuso sexual, do abandono, de você se sentir abandonado, sozinho, inseguro, de palavras negativas e de maldição que você ouviu a seu respeito, como você é feio, você é feia, você não presta, você é burro, você não vai dar em nada, nada vai dar certo para você, é assim mesmo. Então, essas palavras, a gente cresce e a gente acha que a gente resolveu essas coisas, mas isso ficou lá, armazenado na sua mente, no seu inconsciente, e isso às vezes tem te dominado quando você vai fazer algo. Parece que lá no fundo alguém fala para você, você não vai conseguir porque você é burro. Você não vai porque você é feio, você não vai porque você é isso, né? Lembra, você às vezes não consegue lembrar, mas você está aprisionado pelos apelidos que davam para você na sua adolescência, na sua infância. Então, são maneiras que Satanás usa para aprisionar a nossa mente. E a Bíblia, ou também por situações que você se expôs, né? Você viu, você ouviu, e a Bíblia diz que os nossos olhos são a janela da alma, e a Bíblia diz que nós não podemos colocar coisas más diante dos nossos olhos. Então, de repente, eu me lembro de uma situação que eu fui xeretar num acidente, né? Aconteceu um acidente, eu fui lá olhar o acidente. E eu fiquei demais impressionada com aquilo ali. Fiquei muito tempo perturbada com aquela imagem na minha mente, E aí aquela imagem já foi gerando medo de viajar de carro. Todas as vezes que viajava de carro me dava um calafrio, né? Mas aí eu entendi que Satanás estava estabelecendo aquela mentira ali na minha mente para me aprisionar. Então, quantas coisas que você viu, que você ficou chocado, que te impactou, e você nem sabe hoje que existe uma prisão na sua mente por causa de coisas que você viu ou que você possa ter ouvido. Então, quando a gente se expõe a coisas negativas, nós ficamos vulneráveis à presença de espíritos perturbadores e atormentadores na nossa mente. O maior conflito que as pessoas enfrentam não é o externo, mas é no interior, é na sua mente, é onde tudo começa. E a mente é o principal campo de batalha do diabo. É onde ele semeia os pensamentos.
Vamos supor uma pessoa... Hoje, nós temos que ter muito domínio próprio, porque quem não tem domínio próprio tem demônio próprio, né? Porque a informação de tudo que você quiser está aqui a 20 centímetros de você. Você não precisa nem levantar, pegar controle, apertar botão, nada disso, está aqui. Né? 24 horas, porque acho que até no banheiro você vai com o seu celular. E se duvidar, ele está do lado da sua cama, às vezes mais perto que você do que a sua esposa, ou seu esposo. A Bíblia já até perdeu o lugar, né? Porque antigamente a Bíblia que era o livro de cabeceira, agora é o celular, né? É a última coisa que você vê antes de dormir e a primeira quando acorda. Então está aqui, aqui tem tudo. E às vezes você está aqui no seu celular e de repente vem aquele pensamento, acessa aquele site, aquela janelinha lá. E aí começam a navegar não no oceano do espírito, mas no oceano da maldição, da mentira, do engano e do tormento. Então hoje nós temos que vigiar muito mais. Por quê? Porque está tudo muito acessível. Então esses pensamentos, eles começam a bombardear a sua mente. Pensamentos de que você tem que abandonar tudo, que não vale a pena. Vou abandonar a minha família, vou abandonar meu trabalho, vou abandonar meu casamento, vou abandonar a obra, vou abandonar tudo. Quem aqui nunca pensou isso um dia, né? De onde vêm os pensamentos que Deus não está ouvindo as suas orações, que ouve a oração de todo mundo e a sua não ouve? Que as pessoas não gostam de você, que o pastor não gosta de você, que o líder não gosta de você. De onde surgem esses pensamentos? Do inferno, são pensamentos malignos, são sementes que Satanás tenta lançar na sua mente. Vem, daquilo que eu falei para você, vem dos dardos inflamados do maligno. E Deus, Ele quer libertar a nossa mente e corrigir os nossos pensamentos, para que nós possamos cumprir o propósito dEle na terra. Você não consegue desfrutar de liberdade enquanto a sua mente for aprisionada. Entenda isso. Enquanto a sua mente for aprisionada, você não consegue desfrutar de liberdade. E nós vemos muito bem isso quando uma pessoa ganha aí na Mega Sena, é uma pessoa pobre, é mente pobre. Ela ganha milhões de dinheiro, dali 5 anos ela está pobre de novo. Por quê? Porque ela não teve uma libertação na mente. Então, se você não libertar a sua mente, você não consegue sonhar os sonhos de Deus.